bom dia! Hoje mais uma live aqui com as minhas alunas que eu amo tanto, pra gente falar da experiência da terapia de blocos, na cura e no cuidado de doenças e no processo de crescimento, de desbloquear a vida, como a terapia de blocos, que é baseada no método CCM, tem feito aí tanta transformação. E hoje a Marinês vai entrar aqui pra gente conversar. Então você que tá por aí já pode assistir, fica aqui comigo, e quem vai assistir depois gravado, aproveita que a gente vai fazer algumas lives aqui, eu e meu time de terapeutas. São lives para trazer bastante crescimento. Marinês, bem-vinda, vou te chamar aí. Posso comer com a pasta? Pode sim, meu amor. Não precisa tirar nada? Não, pode comer, filho. Com aparelho, sem problema. Criançada aqui perguntando. Pronto, mandei a solicitação, Marinês. Ah, muito bem! Que gostoso, Marinês! Bom dia! Bom dia, deixa eu pôr isso aqui um dia. pouquinho mais para trás. Pronto. Depois que entra, a gente muda o ângulo aqui. Ah, muito bem! Bom dia, que bom estar aqui com você! O prazer é todo meu. Ai, que delícia! Eu quero fazer essas lives, eu falei que é com o meu time de terapeutas, porque eu acho que a gente é um time mesmo, né? Tá crescendo muito junto aí com a terapia dos blocos. E cada uma de vocês está tendo a própria experiência com a aplicação do método. E eu consigo ver a multiplicação dessa informação de cura, de fazer o paciente poder tomar consciência de que sim, ele tem força, sim, ele pode dar mais um passo, ele pode ter uma melhora importante de saúde emocional e física, e que cada uma de vocês também faz isso de um jeito tão próprio, tão querido, tão cuidado, né? Falei, gente, vamos fazer até o evento do Caminho da Dor, vamos fazer lives, cada uma de vocês, para a gente poder trazer isso para somar. E aí eu quero que você traga aqui, Marinês, um pouquinho da tua... Porque a experiência é grande, né? Você já trabalhava com muitas coisas. Mas como que está sendo a tua experiência com os blocos? Boa tarde, bom dia, ainda é 11 horas, bom dia para todas as colegas e amigas que estão aqui conosco. É uma alegria estar com você, Van, uma professora que trouxe um conhecimento novo dentro de todos os conhecimentos e que agregou muito na minha prática. Realmente, eu venho da educação, eu venho da psicologia, da psicopedagogia, eu venho da psicanálise, eu venho da constelação familiar. E os blocos trouxeram na minha prática um significado extremamente expressivo, porque ele tem um caminho objetivo e claro de cura. Esse caminho que as pecinhas vão mostrando, né, Marinês? Eu agora tenho trazido, quando a gente fala os blocos, para quem está assistindo e às vezes não conhece, poder ver. A gente estava até conversando isso ontem, né? Discutindo lá de ideias, dos áudios. As peças, a gente vai vendo que elas vão conversando. E vão te trazendo resposta. Uhum. Com certeza. É muito interessante, Ivan, porque eu sempre parto do princípio, quando eu vou atender um cliente, e eu tenho feito isso com os blocos e tem sentido um significado muito importante, que eu olho para o cliente, quando chega para mim, eu olho bem nos olhos dele e sinto além dele. Porque eu parto do princípio, essa é a minha maneira de trabalhar, eu trago como mais uma forma de trabalho, que é olhar, sentir o cliente. Porque o sentimento, ele é 27 vezes mais rápido do que o pensamento.
Então, tudo que você vive, você primeiro sente. E você materializa no pensamento. Então, quando os blocos chegam, eles chegam num lugar extremamente significativo, porque o sentimento está aqui, a emoção toda que está fechada no cliente, que para ele chama de problema, e eu chamo de solução, ele está gravado aqui no pensamento. Então, esse caminho entre o sentimento e o pensamento, eu uso os blocos. E é muito significativo, porque esses blocos, eles falam, eles se correspondem, eles se interligam, eles fazem correlação, eles fazem conexão, eles fazem vínculo. E as pessoas, elas vão contando a história e a gente vai devagarzinho ouvindo e colocando as peças de acordo com aquilo que está além daquela história. Porque muitas vezes a história é algo muito fechado, muito cristalizado. E quando você vai colocando os blocos e percebendo um pouco além daquela história, o próprio cliente olha para aquilo e diz assim, nossa, engraçado, eu estou vendo nas peças, essas peças falam. É claro que parece uma técnica simples, mas eu estou estudando isso com a Vanessa, com você, Vanessa, há mais de ano. Verdade. Nós temos atendimento, nós temos ambulatório, nós temos grupo de todo tipo de conhecimento, nós estamos lendo o formulário que você fez, como trabalhar com os blocos, né? Nós tivemos uma construção juntas. Então, eu recomendo, mas desse manual, mas eu não consigo que alguém pegue as peças ou tenha acesso a alguma informação que não tenha feito o curso. Porque foi no curso que as ideias foram amadurecendo. A expansão de como você pode usar isso aqui precisa da teoria do CCM, que é a conexão corpo e mente, para poder ler os padrões. Senão, se você pega só os blocos e o manual de blocos, você consegue aplicar para olhar um problema, uma solução, uma situação e começar a aprender essa relação, né? Começar a ler essa brincadeira. Mas para poder se aprofundar, precisa da teoria dos padrões. Porque é só com a teoria dos padrões que você consegue ver isso tudo. Nossa, essa história está repetindo aqui, essa pessoa não consegue pôr limite aqui. Olha, essa pessoa que aparece na sua vida, tá vendo? Vem a mesma peça de uma dificuldade que você teve. Então, você está de novo vivendo a mesma dor. Essa fala, né, sobre os problemas que se repetem, as atitudes que se repetem trazendo problema, só é possível ler tendo conhecimento desses padrões. E o que você tem observado, assim, Marinês? Essas chaves, né, de solução. Quando você coloca o bloco, a gente investiga problema, solução. E você chega nisso com o teu cliente. Como que é a reação do cliente nesse momento? Assim, o que você tem visto? Os clientes mais jovens, adolescentes, por exemplo, eles ficam encantados com o trabalho. E aí eles pedem que eu volte a fazer sobre um outro assunto ou sobre um outro olhar, porque para eles, os blocos foram brincadeiras de infância. Na educação infantil, quando eles brincavam com isso. Isso para eles é muito significativo. Porque era num tempo que eles brincavam ludicamente e criavam em cima dessas peças. Mas a teoria que você construiu, que você criou sobre esse método CCM, essa conexão corpo e mente, ela traz uma explicação voltada para esse novo olhar, essa física quântica,
que está tudo interligado. Então, um brinquedo está interligado na sua conexão inconsciente, na sua rota de pensamento. Está interligado no sentimento que você não viveu, que você calou, que você se fechou, uma barreira no seu pensamento. Então, essa rota ela fica interrompida. E esses blocos sendo trabalhados desta forma, os adolescentes adoram. Eles ficam muito encantados de ver as peças falando, conversando, né? Para eles, aí eles vão dialogando comigo, sabe? Como se eles tivessem, olha, isso daqui é assim, eles contam alguma coisa, e aquela história que vinha carregada de problema, vira uma solução. Sem você estar inventando muito, é muito claro para os adolescentes, porque eles viveram a brincadeira desses blocos. E agora, esse com os raciocínio adultos, de ler dos adolescentes, fazer essa correlação, eu percebo, né? Eu vejo assim, pelos meninos aqui em casa, eles fazem isso nos games, essa correlação das coisas, dos eventos. Então, a hora que você começa a tirar essas peças, os blocos para os adolescentes, eles têm uma agilidade em perceber muito padrão. Porque o que existe por trás do jogo de videogame é a identificação de padrão. Dessas conexões online, né? Não só jogo de videogame, mas desse mundo que eles vivem digital. É o reconhecimento de padrão. Se você falar com uma criança, um adolescente que está mergulhado no mundo digital e falar, você reconhece esse padrão? Ah, sim, esse padrão. Eles sabem o que é uma repetição de padrão. É tão engraçado. Então, para eles, a terapia com os blocos, ela vai muito rápido. Porque se você for analisar e sentir que é importante, isso aqui era uma brincadeira criativa no imaginário da criança. Os jogos hoje, os jogos que eles brincam, eles são uma brincadeira criativa, mas de uma outra forma. Então, quando você entra com isso daqui, eles fazem uma associação muito rápida daquela questão que eles vêm trazendo. Fica muito claro para eles. É muito interessante que outra metodologia, às vezes, ainda não é tão rápido assim. Você demora mais. Por exemplo, na constelação nós temos as âncoras. Né? Nós podemos trabalhar com âncoras. Se alguém disser que isso aqui é âncora, eu vou dizer que não é âncora. Porque isso daqui tem uma leitura. A âncora não tem uma leitura, ela tem uma leitura subjetiva. Isso aqui também tem uma leitura subjetiva. Mas isso aqui é objetivo ao mesmo tempo. Eu estou dizendo isso através da minha prática. Pode ser que para alguém não seja assim. Primeiro que a tua didática eu amo, assim, né? Você fala numa calma e vai falando dos eventos, eu fico aqui ouvindo e aprendendo, porque eu sou esse acelero, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam, Vanessa, mas é constelação? E eu, Vanessa, nem formação em constelação eu tenho. Eu conheço a transgeneracionalidade que vem antes do Bert. Eu tive com o Bert Hellinger no Brasil, num seminário para 1000 pessoas, para ouvir e aprender com ele. Um encontro de 2, 3 dias, mas eu nunca estudei a constelação, não tenho esse conhecimento. E os blocos não são constelação. E às vezes eu me pego tendo que responder, mas essa é constelação? Não é constelação. Aí eu falo, gente, mas não é constelação. E você está trazendo de um jeito que você tem os dois conhecimentos que me ajuda muito a responder. Não é constelação. Por quê? Porque aqui eu tenho âncoras. Nos blocos eu tenho objetivamente a situação que o paciente está vivendo. Então, acredito que isso você consegue até desdobrar muito melhor do que eu. Que nada. Olha, eu tenho um estudo também muito grande sobre cores. Eu quero muito que a gente faça de novo o nosso estudo, porque, infelizmente, eu não consegui ficar ontem aqui com vocês, mas há uma leitura que eu tenho já usado, seja com adolescente ou seja com adulto,
como eles estão, tem uma conotação importante da correspondência, da conexão, da correlação. Elas têm uma identidade, as cores. E se você olhar o lugar dos blocos, o jeito que eles estão, você também faz uma leitura em cima das cores, que agrega tremendamente na leitura para eles. Eu tenho percebido isso também. Que acontecia sem que eu percebesse, né? E agora que a gente tem detalhado mais os passos, eu vou percebendo que as cores, elas formam times, né? A cor da solução, a cor do problema, a cor da... além das correlações entre os blocos, as conexões, os eventos que se conversam, a cor é como se ela fosse uma situação ainda mais determinante. Porque ela forma grupos de ideias, mais ou menos assim. Sim, porque na verdade isso aqui é quântico. Se é quântico, a natureza está aqui. Se a natureza está aqui, que forma que ela está? Ela está na cor. Cada forma dessa, ela tem uma ligação na natureza. Então, quando eu faço essa conexão, quando eu faço a conexão da cor, quando eu faço a conexão da forma, eu faço uma integração. Aquele cliente se integra, ele sente uma harmonização e ele começa a conversar comigo num outro lugar do que aquela historinha que ele já está acostumado a contar sempre. Uhum. Não que a história mude, mas as palavras que ele usa começam a ter um outro olhar. Porque quando eu comecei com ele, eu comecei sentindo o primeiro. Antes de iniciar, eu faço um centramento para que ele esteja ali naquele momento, naquela hora, naquele momento, falo o nome dele, centro ele ali, eu e ele. Então, quando eu começo, nós já abrimos um campo quântico. E ao iniciar, nós vamos fazendo esse jogo, e o jogo vai falando, e vai ao mesmo tempo interligando. Essa é a minha experiência, e eu estou muito feliz de estar trabalhando com esse material que você criou. Ai, é tão bacana ouvir isso, sabe? Porque é tudo que eu quero, que isso se multiplique, que isso possa ajudar e beneficiar tanto o profissional, porque o profissional terapeuta, para poder ter ali um mecanismo de condução da sessão, começo, meio e fim, como os pacientes que vão ser beneficiados. Porque quando eu comecei a trabalhar, né, quando eu comecei a estudar, eu fiz fisioterapia, depois eu fiz mestrado, aí eu fui estudar física quântica, medicina chinesa, psicologia transpessoal. Eu fui misturando um monte de coisa na minha mente. Uhum. E eu fiz microfisioterapia também. O paciente chegava para minha consulta, eu não conseguia necessariamente levar ele do ponto A para o ponto B. Ah, vem cá, vou fazer uma energização, ou então vou fazer uma acupuntura, ou eu vou fazer uma microfisioterapia. Vários recursos que eu tinha, desenho, mandalas, entre outros recursos que eu já trabalhei. Só que, tem que ver o que o seu corpo está pedindo, o equilíbrio do seu corpo, eu tenho essa informação que está saindo, eu vou pôr aqui uma agulha para poder a energia circular. Tá. Mas eu sempre fui muito racional, muito, muito. Apesar de eu viajar na maionese, com conhecimento e quântica, e ter as minhas coisas assim que eu gosto, eu sou extremamente pragmática e racional. Então, eu não conseguia simplesmente cobrar caro numa sessão, ir lá, limpar as memórias, energizar. Tá, e a pessoa olhava para mim e falava, o que eu faço com isso? Então, agora vai ficar tudo bem. Porque eu acreditava, eu estudei, eu fui lá, eu mexi no paciente. Não, mas o que eu faço com isso? Quando que eu vou melhorar? O que vai acontecer? E o paciente ficava ainda sem uma resposta. E eu, Vanessa, também ficava sem essa resposta. Não, preciso saber. Preciso saber o que está acontecendo, qual é o
padrão, eu fui descobrindo o que eu precisava saber, né? Qual é o padrão, o que está acontecendo com a mente dessa pessoa e o que ela já pode fazer para fazer uma mudança na vida dela. Porque às vezes ela acha que uma mudança é quando ela conquistar algo que ela quer muito, ou tiver, sei lá, harmonia, ou um emprego, ou um amor. Mas a maioria das pessoas hoje no estresse, que até eu estava falando isso na live com a Paty, elas não conseguem dormir, fazer cocô todo dia, se alimentar de um jeito que elas fiquem com o corpo que elas querem, ou ter a mente com tranquilidade e ter paz. Isso é o mínimo que uma pessoa precisa conquistar. E a maioria das pessoas não tem isso. Antes de eu pensar em um adulto, ou, né, principalmente adulto, a conquistar um know-how bacana, sabe? Ou o amor da vida, ou o que seja, eu preciso estar com as minhas atividades fisiológicas saudáveis, porque isso é um equilíbrio. Não quer dizer que eu não possa ter nenhuma doença, mas eu preciso estar minimamente saudável. Então, eu comecei a ficar assim, como que eu entrego para o meu paciente uma resposta para que ele possa sair da ilusão, da imaginação. Ah, vai ficar tudo bem. A ordem vai se restabelecer. O seu corpo está curado. Vai ficar, o campo energético vai ficar bacana. Legal, isso é legal para quem conhece teoria de autoconhecimento. Para o paciente que está lá com um problema na mala, batendo na tua porta, ele precisa de uma coisa mais objetiva. Vanessa, tá, e o que acontece agora? E com os blocos que surgiram aí em 2013, né? Tem a historinha no feed, quem quiser saber, até vou pôr nos stories hoje, aquele vídeo que eu gravei com meu filho, contando a historinha dos blocos. Com os blocos eu consigo mostrar, ó, essas situações aqui, né? Vamos pôr assim, estão próximas da solução. Vamos porque essa é a solução. Aí sai uma situação lá, né? O chefe. Aqui tá direto com a solução. Você precisa restabelecer essa comunicação. Qual é o ruído aqui? É raiva? É medo? O que ele representa? Eu consigo pegar o paciente, descobrir qual é a solução para a história dele e atacar diretamente uma atitude para a vida dele andar. Então eu saio daquele campo etéreo das terapias de falar, putz, legal, vai tudo se restabelecer. Porque para quem estuda é bacana e faz sentido. Para quem não está no mundo do autoconhecimento e está paciente ali, ele quer uma resposta. E foi isso, Marinês, que começou a me encantar com esse lance dos blocos, de falar, meu, eu consigo levar o paciente do ponto A para o ponto B. Eu me lembro, antes de chegar nisso, né, que foi aí 2013, 14, quando eu recebia um paciente novo, eu ficava aflita. Porque eu falava, e se eu não conseguir ajudar? E como é que vai ser? E aí, às vezes, eu começava a falar, seu corpo tá se curando, tá limpando uma memória, vamos equilibrar, vamos fazer radiestesia. Eu tinha um monte de... Eu fiz muitos e muitos e muitos cursos. Eu tinha muitos recursos. Aí a pessoa começava a me olhar assim, sabe? Tipo, como se eu fosse um extraterrestre. Aí eu falava assim, meu, a pessoa não tá gostando. Não tô conseguindo ajudar. Naquela hora eu tinha vontade de falar para o paciente, pode ir embora, não é para você, você não fala a minha língua, um beijo. E não é, eu é que não estava entregando uma coisa objetiva para ele aplicar na vida dele. Você consegue perceber isso também nos teus atendimentos, Marinês? Com toda certeza. Eu vou te explicar por quê. Quando eu comecei a fazer o curso, eu adquiri o material, né, do diálogo interior. E aí eu falei assim, se ele é diálogo interior, eu tenho que começar comigo. E eu pegava esse saco, eu carregava em todos os lugares que eu estava. Vinha uma questão para mim, eu punha as peças. Vinha outra questão, eu punha as peças. Porque eu ficava pensando assim, eu não saí das peças. Eu estou olhando as peças como peças. Eu tenho que olhar as peças como solução. Como caminho. Porque senão eu faço uma leitura muito rasa. Por isso que eu entendo, que eu falo que precisa do estudo, porque o tempo todo
A gente tem que voltar a todas as nossas aulas que estão gravadas, porque hoje a gente já tem um outro percurso. Eu volto lá, quando eu volto eu falo, nossa, a resposta estava aqui, eu não tinha visto. Nossa, isso daqui agora que eu entendo. Então, foi através do meu diálogo interior que eu fui percebendo que todo o conhecimento que eu tive foram passos para eu alcançar este. Porque tudo foi abrindo. Se o mundo é evolutivo, e eu sou da teoria da evolução, o que eu fiz lá atrás, todas as atividades, as ações que eu fiz, elas estão interligadas na minha evolução pessoal. Então, se eu chegar aqui hoje e só olhar para as peças, isso é muito fácil, eu ponho as peças, se eu tiver com o manual na mão, eu faço a leitura. Não faço. Você pode fazer uma leitura de peças, mas você não faz uma leitura de conexão CCM. Sim. Conexão corpo e mente. Você não faz essa leitura, porque na sua frente não tem uma peça, na sua frente tem um ser humano que vem buscar de você uma mudança do problema, da questão que ele está atravessando. E você, nesse momento, você tem que estar inteira nesse processo para que o outro saia dali com caminho, com uma solução para ele caminhar. Né? Melhor do que ele estava caminhando. E se ele precisar, ele pode voltar, mas ele não vai voltar no mesmo lugar. Então, é nesse ponto que eu acho que o estudo dessa metodologia diagnóstica, ela é extremamente importante. Eu volto o tempo todo no trabalho. Quando você faz uma live, ou que você faz uma mentoria, eu vou lá, eu abro de novo, num outro momento eu assisto de novo. Quando vem, eu ponho os blocos na mesa e falo, que a leitura que ela fez até ali, deixa eu ver como é que é a leitura, onde foi que ela olhou para que eu possa... Refaço o caminho, porque eu tenho que entender, você é a criadora do método. Eu só sou a discípula, todos nós somos terapeutas, mas foi você que criou, não foi eu que criei. Eu tenho que acompanhar seu raciocínio, não é? Ao mesmo tempo, dentro da minha singularidade, eu vou junto com o meu sentimento. Porque eu entendo que ele que começou tudo. Né? Então, eu acho, quando você fala, Vanessa, que você fez muita coisa e que você sempre foi muito racional. Eu fiquei lembrando de alguns cientistas, de algumas pessoas que eu gosto muito, que eu admiro, a resiliência, o caminho o caminho seguido, eles foram muito racionais. Porque para você criar alguma coisa, você tem que, passar muitas vezes, você tem que cair, quase desistir, segurar na mão firme e ir em frente. Não é só pegar agora o que está mastigadinho e começar a fazer, tem que estudar muito. A minha parte é estudar o caminho que você fez. E poder deixar esse caminho já disponível, nossa, isso me dá mais alegria ainda. Porque quando você fala, né, de quase desistir, quantas vezes, e quantas vezes, e quantas vezes. Teve um dia que eu tava aqui com meu filho, acho que foi em maio desse ano, antes de eu sentir que as coisas realmente encaixaram, né, na minha comunicação, na minha troca com quem está chegando, de poder mostrar melhor o que a gente faz para que mais pessoas se inspirem. Antes de eu sentir que isso encaixou, eu entrei assim numa baixa de desistência, que foi quando eu finalizei o Instagram da Academia de Pensamentos, que foi o projeto paralelo para ensino. Falei, vou ficar tudo aqui centralizado no meu Instagram, com as minhas coisas, e daqui eu vou expandir. Aí eu falei, de novo, não vai dar certo isso agora. Aí eu tava deitado com o Fabrício, que é o mesmo que eu tenho o vídeo da terapia dos blocos. Falei, filho, mamãe tá querendo desistir. Mãe, mas não é você que fala que não pode desistir? Não, não pode. Eu falei, mas eu não tenho mais força, porque parece que
tudo que eu tô tentando fazer, e já com o método montado, consolidado, tudo que eu tô tentando fazer para poder mostrar que isso é bacana e que isso pode curar de fato pessoas, vidas, e pode trazer um novo significado para a vida, eu acho que eu tô boba com isso. Acho que não é por aí, acho que nem é tão bom assim. Porque, né, quando você entra no looping da desistência, você começa a se sentir, com todo respeito e carinho, uma merda, né? E aí ele assim trouxe um vídeo pra mim de perseverança que ele tinha achado. Aí ele pegou na minha mãozinha com aquela mãozinha dele assim, que é mais gordinha. Mamãe, você não pode. Você não pode desistir. Você sempre falou isso pra mim. Você é a pessoa que não pode. Aí eu falei, caramba, não posso nem sofrer aqui um pouco. Mas foi muito bacana, assim, porque essa foi a última sensação antes de sentir que isso realmente tomou uma forma muito bacana. Que isso tá muito lindo. Deus tá vendo em vocês esse crescimento. Da gente ter juntas feito esse manual prático, de estar conseguindo trazer a terapia dos blocos de um jeito simples e prático para que mais pessoas se interessem em se aprofundar com esse recurso, né? E até queria ouvir de você, Marinês, que a gente ia começar a falar, mas acho que eu acabei embolando outro assunto. Como é quando chega o paciente adulto para o consultório? A gente falou dos adolescentes. Como que o adulto percebe as peças e como o adulto percebe a solução? O adulto, normalmente, ele é mais cristalizado. Então, ele já chega tendo certeza que o problema dele não tem solução. Ele não consegue entender que o problema já é a solução. Nós só vamos fazer uma rota de pensamento, um caminho, para que ele perceba que o problema que ele sente é a solução. Mas, e aí quando você faz esse centramento com ele, quando você ao perceber a rigidez dele, você começa a fazê-lo centrar primeiro, desarmar, ele começa a ficar molinho, ele começa a ficar mais leve. E nesse movimento, você começa a falar com ele. Às vezes eu até começo chamando pelo nome. Por que você tem esse nome? Né? O que significa seu nome? Nós aprendemos isso com você. O que significa esse nome? Conta para mim, qual que é a história do seu nome? Quer dizer que você começa já a desarmar. E de repente você põe a peça dele, você põe a peça do problema, você põe a solução, ele já começa a olhar. Quando vê, ele já está falando outras palavras. Ele já não está com aquela historinha rígida, fechada. Aí você vai pondo, quando vê, ele começa a interagir, ele começa a se soltar e perceber mesmo, como eu não tinha visto isso. Quase sempre eles falam assim, por que será que eu não tinha visto isso? Exatamente, então, como se já muito tivesse interessante. tudo ali, né? E a hora que você põe nas peças, tivesse. ele fala assim, o paciente, nossa, mas é isso! E eu sempre brinco, sempre eu falo, é simples assim. O essencial é muito simples. É só uma questão de você abrir, querer abrir, porque isso tudo vem da vontade do paciente. Não é? Você precisa estar com vontade de estar ali. Você precisa confiar no seu terapeuta. Você precisa saber que o seu terapeuta ele tem condições suficientes para fazer uma leitura madura que vai olhar para o problema não como uma dor e um problema, mas como uma solução. Que a solução começa no problema. Então, isso é muito importante. Porque o sujeito que está na sua frente, ele não é um sujeito problema. Ele é um sujeito iluminado, ele é um sujeito de luz. Ele está inserido no universo, ele não é uma parte do universo, ele é o universo. Então, como que eu posso ficar fazendo um trabalho maravilhoso desse, ou entrando só no problema? Ou partindo do problema? Ou preocupada com dó do cliente,
Porque o problema é muito pesado. O problema é muito pesado, ó, é muito pesado. Quero falar sobre isso. É um problema muito pesado. Como que você vai ajudá-lo a transcender aquilo e alcançar o que ele veio buscar? A Não é? solução Então, o é o adulto problema. o adulto eu trabalho assim, porque eles são mais cristalizados, principalmente quando o adulto já conhece outros métodos. Uhum. Entendeu? Eles costumam, eu já fiz um monte de coisa, eu já fiz um monte, eu já fiz massagem, eu já fiz reiki, eu já fiz constelação, eu já fiz blocos. E eu não consegui. Mas vamos lá, vamos falar de você primeiro. Vamos falar de você. Você sabe quem é você? Entendeu? Então eu acho que isso é muito importante. Mas para que tudo isso aconteça, primeira coisa, com toda simplicidade, é o que eu publiquei hoje no Instagram. Quando eu passei a gostar de mim, quando eu passei a me amar, eu compreendi quem eu sou. Porque se eu não me amo, se eu também vivo rodeada com os meus problemas, achando que meus problemas é que estão me atrapalhando, não. Estas soluções é que estão trazendo para mim. Abre o olho, olha para ela, porque elas são solução para você. Elas são oportunidades de você crescer, de você mudar. Quem não tem problema, Vanessa? Só quem está morto. Dizem que quem trabalha com essa área são as pessoas que mais têm dívidas e problemas. Ai. E é mesmo. Nossa Senhora, é um renascimento constante para ir quebrando a cabeça, ganhando consciência, seguindo. E ter problema é ter solução. A solução está no problema. A grande sacada é, pelo amor, não fiquem com o mesmo problema. Quem está com o mesmo problema há 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2, 3, é porque parou de viver, é porque estacionou na vida e não está lidando com nada. Isso é problema. O problema não é aquele problema. Problemas novos nos impulsionam e nos colocam para expandir nossa rede neural. Aí sim, aí eu concordo também. Eu acho que esse é o objetivo, né? Porque quando eu venho com outro problema, eu estou pronta. Eu estou evoluindo, eu estou crescendo, eu estou me conhecendo, eu estou lendo melhor o meu corpo, eu estou sabendo melhor o que eu sinto. Porque quando você fica, por exemplo, eu tenho às vezes, já tive paciente mais adulto e que separou do marido. Tem hoje, vamos supor, um filho de 7 anos, separou do marido lá quando essa criança nasceu. Ela está grudada lá ainda. Está lá ainda. Socorro. Tá lá ainda. É porque fulano de tal fez isso, fulano de tal não faz aquilo, é por causa disso, por causa daquilo. Coitado do meu filho, eu também não deixo o meu filho olhar. Põe os blocos, começa a colocar os blocos. Sai dessa história dele, começa a colocar os blocos. Vai abrindo o campo, vai abrindo o campo. Se ele tiver a fim de deixar desse problema antigo, ele vai ver outra coisa. Ele pode até ver problema, mas é um outro problema. Realmente, é um novo problema. Exatamente, porque a pessoa já separou e aí tá lá grudada com a história, se perdem. Você sabe que você falou um negócio que me lembrou o que me colocou para buscar respostas. O que foi assim, o meu impulsionador, meu ponto de partida. Eu já estava no mestrado, já tinha terminado o mestrado, porque eu fui fazer mestrado porque eu não sabia o que fazer, né? Não é porque eu queria fazer mestrado. Não, saí da faculdade, não sabia o que fazer, passei lá na Unesp e fui fazer. Aí eu estava estudando medicina chinesa e estava trabalhando com acupuntura no convênio da Polícia Militar. Eu atendia 110 pessoas por semana, em 2 dias de trabalho. 55 pacientes mais ou menos por dia. E lá eu fiquei até fazer 9.980 atendimentos. Nessa fase da acupuntura, eu comecei a querer entender mais. E aí eu comecei assim,
Por quê? Que algumas pessoas arrastam o mesmo problema por 10 anos. Eu não quero ser a pessoa que vou viver a mesma dor por 10 anos. Eu não quero ver as pessoas sofrendo a mesma dor por 10 anos. Não é justo que uma pessoa fique arrastando a mesma dor por 10 anos. E foi exatamente isso, Marinês, que foi o meu impulsionador de começar a estudar e buscar respostas. Depois que eu já tinha uma bagagem de estudos importante, que aí teve a virada para montar o método. Mas o que me colocou para me lançar foi isso. Porque eu tinha acabado de casar e meus pais saíram da igreja. Meus pais estavam divorciados quando eu casei, há quase 10 anos. E eles saíram da igreja sem um olhar para a cara do outro, sem dar a mão. Eles não podiam frequentar o mesmo espaço físico. Eu falei, na minha mente aquariana, isso era desnecessário. Sabe? Desnecessário. Eu falei, como que pode a pessoa... E a minha mãe... E eu comecei a estudar uma série de coisas. Minha mãe falava, porque eu sou pai. Porque o seu pai, não sei o quê. Eu falei, mas eu sou metade de cada um de vocês. Ele não é culpado da sua sofrência. Não é por aí. E eu não tô desrespeitando o seu sofrimento, mas até quando? E eu já era adulta, já tinha meu filho porque eu casei grávida. Então ele já tinha nascido quando eu comecei a percorrer esses cursos que vão abrindo mais a nossa mente, essas coisas todas. E eu falava assim, não é possível. A pessoa ainda tá lá na história. E foi isso que me moveu a estudar muitos recursos para poder... Como que a gente cria uma realidade diferente? Como que dá o próximo passo? Porque ninguém tá fadado a reproduzir história. Mas, se você não ampliar a tua consciência, não buscar terapia, não buscar saber qual é o próximo passo, você só vai ser uma pessoa, né? Você, qualquer um de nós, vocês, só vai ser uma pessoa iludida e frustrada. Por quê? Porque você vai estar aqui, querendo viver aqui, só que você não tem o caminho na tua mente, você não sabe. Aí você começa a achar que você que é um loser, que você que não serve, que você que é ruim, que você que é azarado, que você, que a vida de todo mundo vai bem, a sua não. Mas não é isso. Não adianta ficar com essa bobeira toda. Ai, o mundo tem todas as possibilidades. Pensa positivo. Pensa positivo, uma droga. Se você não tiver o caminho daqui para vir para cá, isso não acontece. E aí você vai achar que a vida é só isso mesmo e segue a vida do jeito que dá, o que também é um desperdício. Com certeza. Eu lembro, Vanessa, quando nós estávamos estudando, que você bateu muito a parte de sobrevivência, de sobreviver e de viver. E aí, isso me trouxe uma reflexão muito profunda, porque eu comecei a olhar para mim e perguntar para mim, Marinês, você sobrevive ou você vive? E aí eu ficava dias e dias olhando para esse lugar. E hoje eu sinto, já fazendo sabendo fazer essa diferença, hoje eu sinto que a maioria das crianças, dos jovens e dos adultos e dos idosos sobrevivem. Eles vivem o modelo da multidão. Está todo mundo fazendo uma coisa, nós vamos fazer também. Está todo mundo vestindo uma roupa, nós vamos também. E isso o ser humano deixou de olhar para si mesmo. Então ele foge do problema, porque ele pensa que o problema é um problema, ele foge do problema na bebida, na droga, no cigarro, na prostituição, na vida livre, no dinheiro gastando descompensadamente, na briga constante entre o outro, porque o outro não é aquilo que ele quer que seja, porque ele idealiza o outro e o outro não corresponde a ele, pronto. O circo está armado. Então, o caminho do pensamento, essa conexão corpo e mente, ela trouxe muito para mim este lugar, o meu lugar, como pessoa, como mãe, como esposa. É bom, está tudo certinho,
De jeito nenhum. Cada dia eu luto com um. É igual eu faço uma meditação e o Tadashi fala muito dessa coisa de você segurar o prato, né? É igual no circo, você fica segurando, rodando o prato. Quando você está chegando lá no 10º prato, o primeiro já está quase caindo, né? Aí você volta lá, porque se ele é importante para você, você volta lá e chacoalha de novo, e roda de novo. Então eu acho que é por aí esses blocos, sabe? É você ter problema, saber que você tem problema, mas olhar para ele como solução. E o bloco, para nós, traz isso. Como terapeuta, eu afirmo. Lidar e saber lidar. Porque só quando você lida com os problemas... Eu escrevi uma pauta sobre aquele La Casa de Papel, semana passada. E eu falei, como que eu vou começar isso, né? E aí me veio uma frase que é falada pela Tóquio, que é personagem da série. Me veio a seguinte frase: existem muitas vidas dentro da vida. É possível viver uma vida com um grande amor, com uma grande história, e depois isso se vai e você vive uma outra história e com um grande amor. Então, existem muitas vidas dentro da vida. Só que você só consegue alcançar essas vidas diferentes a partir do momento que você dá o próximo passo. Que você vai mudando de problema e de solução. É como aquela frase que é bíblica, né? Na casa do Pai tem muitas moradas. Muitas moradas. Existem muitas vidas na mesma vida. Vanessa, às vezes eu falo para o meu cliente, que às vezes é muito resistente, eu falo para eles assim, você olha para mim hoje, você acha que eu sempre fui assim. Eu já fui muitas marinês. Eu tive muitas marinês na minha vida. Tem marinês que eu gosto de olhar para elas, mas tem marinês que eu me sinto acanhada de olhar para ela. Tem outras que eu quero esconder debaixo do tapete, mas eu tiro ela dali e olho para ela, porque eu respeito, porque naquele tempo era o máximo que era possível ser feito. Então, quando você fala nessas muitas vidas, ela me traz isso comigo, porque eu sempre procuro falar, quem é a marinês de hoje? Não é a mesma marinês de ontem, não vou falar de anos atrás só, não, vou falar de ontem. Porque a cada dia você cria nova possibilidade em cima do quê? Da solução, não, em cima do problema. Porque ele te impulsiona. Exatamente. Ou você aprende, a doutrina espírita traz, né, sempre, ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor. A dor nada mais é do que um problema. O amor também, nesse planeta que nós estamos vivendo, um planeta de prova e expiação, também o amor, desse amor que a gente busca, não existe. Então vamos tentar achar o amor necessário para cada um de nós, na singularidade de cada um, e vamos ser felizes. Vamos fazer o nosso melhor. Não é? Porque um material evolutivo, um material de ponta, nesse momento que nós estamos, o CCM, para mim, traz muito significado. Tá? Muito significado. Eu fico assim, feliz demais dessa troca, sabe? Porque é o que eu percebo, é uma ferramenta para uma modificação com o carro em movimento. É trazer a pessoa para o movimento da vida dela e já ir criando a próximo espaço na vida dela, saudável. Ela não precisa parar, sofrer, olhar o passado, se revoltar com o pai, mãe, todo mundo volta para cá, pega um pouco de ar e segue a vida. Não! A terapia dos blocos, ela traz a possibilidade da pessoa transformar a própria vida com a vida andando. Porque assim, e com a própria vida dela também. E com a própria vida dela. Sem culpa. Sem culpa e sem julgamento. Olhando para ela, olho no olho. Olhando para mim, olho no olho. Se vendo. Eu passei por fase da minha vida de tanto problema e turbulência que parece que depois que eu voltava a perceber o meu entorno, as pessoas tinham mudado, crescido. Eu falava, gente, onde eu tava? Porque a vida não para, ela não dá pausa para você resolver seu problema. Ou você resolve com o carro andando, ou você não resolve e fica lá sofrendo. Ou vai bater o carro num poste ou numa árvore, né, Vanessa? Exatamente.
Exatamente. E é o que você falou, né? A pessoa aprende a se gostar, aprende a se olhar, a se respeitar, né, Marinês? Sim, se respeitar. E tem que se respeitar muito, porque eu ainda sou imperfeita. Mas no momento presente, eu estou fazendo o meu melhor. Se eu faço errado, Vanessa, eu sempre digo para mim mesma, Marinês, eu te acolho nesse momento, porque naquela hora você não quis fazer errado. Se saiu errado para o outro, você vai ter ainda a oportunidade de ressignificar, mas isso é um aprendizado para você. Então, eu acho que isso é muito importante. Porque se eu não faço isso, eu nunca vou conseguir trabalhar com os blocos, porque eu também não sou perfeita. Exatamente. Não é? Você Eu tenho sabe que tirar blocos para mim sempre. foi quando eu voltei do México, depois que eu me divorciei em 2016, 2017, por aí, 2018. Acho que foi 2018, que foi uma fase que eu tava, né, num outro ciclo lá meu, que é esse lance de se respeitar, de se amar, de se ver, que é mais profundo até do que o amor próprio. É o você se amar apesar de, né? Sim, você Porque amar todas as suas a Vanessa Vanessa, eu me mesquinha, a amar todas Vanessa as minhas Marinês. egoísta, exatamente. A Vanessa que às vezes é ridícula, a Vanessa que já fez coisas que Mentirosa, eu nem brava, faria. nervosa. Exato, exato. Tem coisas que eu até faria de novo, tem coisas que eu jamais faria de novo. Só que É, hoje eu consigo olhar para esses fantasmas ou para esses lugares e falar assim, pô, essas sombras, né? que bacana! Meu, essa sou eu. Sim. Essa também sou eu, isso faz parte de mim, eu não vou me enganar. Isso também é meu. E quanto eu avancei, e quanto eu andei. Porque a gente vai ganhando a percepção da vida com a vida passando. Eu me lembro que eu ia visitar meu avô e ele já estava. Ele faleceu em dezembro de 2011, que foi um ano também bem difícil para mim. Outubro, ele faleceu. Em outubro de 2011. Está fazendo 10 anos agora. Até estava conversando desse ciclo com meu pai e tal. Pai do meu pai. E o meu avô era aquele cara que sentava na ponta da mesa e contava histórias. Ele era Ai, que delícia. jornalista. E aí ele contava sempre as mesmas histórias. E em todas as histórias ele era o personagem principal. E ele era o máximo. E a gente ficava lá ouvindo história. Eu lembro que eu comecei a comer asinha de frango, porque eu não comia nada, era chata para comer, porque ele falava que quem comesse asinha de frango ia sair voando. Aí a gente sapiava pela asinha de frango, aí tinha que comprar aquelas asinhas extras, assim, porque o frango só tinha 2 asas, né? Eu, meus filhos, meu irmão. E eu me lembro muito assim do meu avô ser essa pessoa. E eu lembro que quando ele já estava lá com seus 78, 79 anos, eu estava numa fase muito difícil pessoal do meu casamento, de grana. E o meu avô falava assim: ai, filha, venha mais aqui, porque vai chegar o dia que você vai vir e eu não vou estar aqui. Eu falava: ai, vô, para com essa bobagem, né? Para com isso. Filha, eu estou ficando... Até me arrepia, assim. Ele falava: filha, eu estou envelhecendo. Daqui a pouco você vai vir, eu não vou estar. Eu morava 8 horas de distância de carro. Eu não ia tanto assim, né? E quando ele faleceu, ele ficou internado por uma questão respiratória. Ninguém imaginou que ele fosse falecer. A gente imaginou que era uma gripe que evoluiu para uma pneumonia. E foi em 2011, quando tinha um caos financeiro lá, que meu ex-marido foi tirado de um negócio, enfim. A gente não sabia, eu não sabia nem quem era meu nome naquele momento. Aí a gente mudou de cidade e eu tava fazendo a mudança. Quando ele foi internado, eu falei: eu vou no outro fim de semana ver meu avô. Aí meu irmão ia. Meu irmão falou: então eu vou te ajudar. Porque eu tava com as crianças pequenas, o Fabrício tinha 1 ano. E muito perdida, assim, o pai dos meninos em depressão, sem sair do quarto. E eu tendo que lidar com todas aquelas caixas. Eu tava perdida. Aí, dali a pouco, meu pai liga na terça-feira e falou: o vô faleceu. Eu falei: como assim? Como assim? Aí eu fui pra lá, eu lembro que eu cheguei, olhava pro caixão e falava assim: como que você morre sem me avisar? Tipo, você falava que não ia estar aqui, mas você devia ter esperado um pouco mais. Como que você morre sem me avisar? E eu chorava
chorava naquele velório, que as pessoas tentavam se aproximar para falar comigo, porque eu tava assim, tipo, onde que eu tava na minha dor que eu me perdi de poder usufruir da companhia das pessoas que eu amo, sabe? E isso foi muito forte para mim, foi muito forte, foi uma lição assim para a vida, do tipo, o problema ele é parte, ele não é o personagem principal. Não deixe de degustar a vida porque ele existe, né? É muito importante mesmo, Van. É muito bonita a sua fala agora, porque ela fecha todo esse trabalho no sentido de que nós estamos aqui de passagem, nós não somos daqui. Enquanto nós estivermos aqui, vamos buscar fazer o nosso melhor. Porque o nosso melhor não é amanhã e nem foi ontem. É o aqui e o agora. É esse exato momento. Se eu tenho a possibilidade de estar aqui falando algo que traga para o outro uma motivação de estudar, de aprender, faça. Tem pessoas que falam para mim assim, Marinês, você ainda estuda? Com a idade que você tem? Eu falo assim, enquanto eu tiver, porque eu sei que eu vou ter boa cabeça, porque eu trabalho isso, eu vou estar aprendendo, porque a vida não acaba nesse corpo, a vida continua. Eu acredito nisso. Então, por isso que a aprendizagem faz parte da vida. E cada passo que você dá, Vanessa, é isso que você falou, é um crescimento. Aquilo que você viveu lá foi a oportunidade de hoje você criar esse método e dizer assim, gente, vocês sabem o que é sobreviver e o que é viver? Isso eu aprendi olhando o trabalho que você fez com a gente. Então você vê que foi das dores. Naquele momento, naquele setembro, outubro, que foi que nasceu o método. Foi naquele momento que ele veio à tona. Exatamente. E é importante, Vanessa, que nós somos o tempo todo sombra e luz. E eu não vou tirar a sombra de mim, mas eu posso usar das minhas luzes para ir clareando devagarzinho as sombras. Então, o trabalho de quem nos procura como cliente, e nós, enquanto terapeutas, também somos sombras e luz. Então, o trabalho nosso, já que optamos em fazer isso, trabalhar com o outro, que a gente possa, devagarzinho, olhando para as nossas sombras, sem julgamento, sem culpa, sem medo, principalmente sem medo, e ir trabalhando, porque o cliente que te procura quase sempre, ele vem na sintonia daquilo que você é. E se você olhou para você e trabalhou, você vai saber trabalhar com o outro. Então, exatamente. Né? O terapeuta só leva o paciente até onde ele caminhou dentro dele. Sim, dentro dele. Porque quando nós estamos trabalhando com o paciente esses blocos, nós esquecemos toda a teoria. Porque é a nossa intimidade, a nossa presença com a presença do cliente. Porque quem fala é os blocos, não é a minha cabeça que vai falar, são os blocos, como terapeuta, é os blocos que vai falar, eles que vão falar. Muito lindo, é muito lindo, é isso mesmo. Nossa, eu tô tão feliz, você foi muito bacana esse papo, assim, essa contribuição. E quem tá aí, tá assistindo e tá vendo a terapia dos blocos, tá se conectando com essa informação, né? A gente vai fazer dia 22 o Caminho da Doença, que é um evento, um mini curso gratuito, com prova, certificado, como deve ser, contando que quando você consegue começar a descobrir o caminho da doença, você consegue descobrir o caminho da cura. Então vai ter muito aí da teoria do que significa emocionalmente cada doença, que é a leitura do CCM para as doenças. E vai ter aí o uso dos blocos para poder saber de onde vem essa doença, de onde vem esse problema, qual é o problema que está adoecendo e qual é a solução. Então, quem quiser, chega um pouco mais aqui no Insta, Vanessa Moreira Terapeuta, se inscreve, manda direct, o pessoal que está aqui com a Marinês, o pessoal que está aí comigo. A Marinês, minha aluna, é fantástica, profissional incrível, o trabalho que ela está fazendo, acompanha aí de pertinho o trabalho dela.
E em breve, a gente vai caminhar com esses blocos para a escola. Não falta muito, não. É só para deixar aí um gostinho. Tô dentro. Início de 2022, a gente abraça. Vanessa, para terminar, eu quero agradecer cada um que esteve aqui presente, colegas, às vezes até da família mesmo, mas aqui onde eu estou eu não enxergo, por isso que eu não fiz uma interação com as pessoas. Eu peço desculpa, mas de coração eu agradeço. Muito bom, Tá bom? O carinho, a presença de todo mundo, muito bom. Marinês, obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que está aí, um beijo enorme, fiquem bem e até já, né? Que a gente fica conectado. Até já, sim. Tchau, Beijo. tchau, gente.